já vos convido para estarmos aqui meditando um pouco na palavra de Deus. Já vos convido também para ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 16, a começar do versículo 1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Estamos falando agora de uma mulher por nome de Agar. E podemos assim dizer o tema da nossa mensagem de hoje: Agar, uma mãe sozinha e em apuros, e em dificuldades. A história de Agar nos faz refletir, sobre a justiça e o amor de Deus. E verificamos isto através do rumo que Deus conferiu à história de Agar. Ela viveu com Abraão e Sara provavelmente por uns 25 anos. Muita coisa, não é? Pois Sara a havia comprado no Egito, quando ali eles viveram. Foi através desta convivência que Agar, a escrava egípcia de Sara, ela pôde ter conhecimento do Deus verdadeiro, não é? Por muitas vezes ela presenciava, o que acontecia ali naquela família, como eles tinham comunhão com Deus, como eles falavam com Deus. E este conhecimento foi exatamente, o que fez através da experiência que levou ela a estar sozinha no deserto com seu filho e falar com Deus, naquele momento de tanta dificuldade. E ela ouviu a voz de Deus. Mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que saber que Deus existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso. Mas ela já tinha este conhecimento, não é? E quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e seria pai de muitas nações, Agar, ela não estava incluída neste plano. Não, ela não estava. E como Sara não podia ter filhos, ficou preocupada que a promessa de Deus não fosse cumprida e resolveu agir por conta própria, Pedir a bênção dele, como se Deus precisasse de uma ajudinha, da sua parte. Então Sara, ela se precipitou, porque Deus já tinha feito a promessa a Sara, E o que aconteceu na vida de Agar foi consequência de uma ação humana de Sara, de uma precipitação. Então, essa precipitação levou Agar a ter este grande sofrimento. Tudo precipitação de Sara, que não soube esperar no tempo de Deus. E vemos que quando nós nos precipitamos em algumas atitudes da nossa vida e não esperamos o cumprimento das promessas de Deus, porque quem faz é Deus e Ele é que sabe o tempo exato de cumprir as promessas em nossas vidas. E quando assim nos comportamos, queremos passar muitas vezes na frente de Deus, determinar
e achar que do nosso modo tudo vai dar certo, aí não só nós iremos sofrer, mas aqueles que estão próximos de nós também passam a sofrer também por nossa precipitação. E o desfecho vemos de sua história é consequência do amor infinito, né? Apesar de tudo isso, vemos o amor de Deus agindo em todas estas situações. A grande justiça de Deus para com Ismael, o filho de Abraão e Agar, e onde nasceu a nação árabe. Veja bem, em nossos dias, é muito comum encontrarmos mulheres que se tornaram mães por acaso, sem planejar ou desejar uma gravidez. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele ainda abençoa mesmo assim. Não é? Aquela criança, aos olhos de Deus, ela é pura, ela é perfeita. E aí a bênção vem da parte do Senhor. Quando Sara entregou Agar a Abraão para lhe dar um filho, ela não esperava que aquela escrava viesse a trazer problemas seríssimos para o seu lar. Ela só viu o momento, né? E na sua precipitação, ela agiu dessa forma. Então, na condição de escrava, provavelmente, também Agar não esperava ter um filho com Abraão. Jamais ela esperava isto, né? Ela simplesmente pertencia a alguém e obedecia às suas ordens. Ela era uma escrava. Ela não tinha, voz, ela não tinha direito, porque ela era uma escrava. Mas quando ela engravidou, ela se achou no direito também de competir, né, com quem era maior do que ela. Então, vemos que Agar também ela não vigiou, né? Ela simplesmente pertencia a alguém, ela teria que obedecer às ordens, ela vivia para servir, e, no entanto, quando ela se viu, estou grávida de um herdeiro, de Abraão. Então, realmente, eu sou muito especial. E vemos que aí começou a haver um desentendimento, né? E ela começou a desprezar a sua senhora. Foi quando Sara não gostou daquela sua atitude, daquele momento de convivência difícil e pediu para que o esposo a despedisse. Como resultado, Agar foi afligida por Sara até o ponto em que não aguentou tanta hostilidade, tanto sofrimento e acabou fugindo para o deserto. Sozinha, grávida, sem comida, ela sabia que talvez nunca chegasse ao Egito, né? Nunca ela chegasse a destino nenhum. Seu filho talvez nunca viesse à vida, a nascer. Então, mediante a tantos perigos, incertezas, ela prossegue cansada ali naquele deserto. E ela não imaginava que em meio àquele deserto, Deus estava olhando para ela. Glória a Deus. É assim que Deus nos vê, em qualquer lugar onde estivermos. E o anjo do Senhor, vendo sua extrema necessidade, orientou a Agar que ela voltasse. Vamos ler? E o anjo do Senhor, quando ela saiu, né, da casa de Sara, foi despedida, ela foi em direção ao deserto e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Eita, Deus tremendo. E ela disse: venho fugida da face de Sarai. Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Glória a Deus. É difícil, né? Se humilhar.
Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que seja. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael. Até o nome o anjo disse. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Glória a Deus. Este é o Deus que vê, ela disse. Este Deus que falou comigo é o Deus da vista, é o Deus que vê, não é um Deus que deixa as coisas em oculto, mas mesmo eu aqui no deserto, sozinha, desamparada, desprezada, Deus viu, Deus me viu, glória a Deus. Deus nos vê, amados irmãos, aonde estivermos, onde você está neste momento, é deserto, é vale, aonde você está, Deus vê. Deus viu Agar naquele deserto, mas o anjo fez uma promessa: volte, se humilhe e eu vou te abençoar. Voltar para um lugar que foi tão humilhada, seria fácil? Ela saber já como estava, né, aquela situação ali, né, aquelas desavenças, aquele clima tão fechado, tão pesado, e ela ainda voltar? Mas vemos que Agar voltou descansando nas promessas. Glória a Deus. Deus disse até o nome do filho, Ismael. Então o filho não ia morrer, ela também não iria morrer. Então, baseado na promessa do anjo, Agar voltou para a casa de Sara e Abraão. Veja que coisa tremenda. Baseado nas promessas. Aí você agora pode refletir assim: Senhor, realmente, eu tenho passado momentos tão difíceis, mas eu não tenho largado nada. Eu tenho permanecido no meu lugar, no lugar que tu me colocaste. O Senhor disse a Agar: volte, se humilhe a sua senhora, você vai ter sua bênção. Seu filho vai nascer, vai ser abençoado também. Eu estou vendo. Eu vou multiplicar a sua semente. Glória a Deus. E aí, Agar voltou, né? Agar voltou. Deus havia planejado que o filho da promessa de Abraão nasceria de seu casamento com Sara. Não era com Agar. Mas já que Agar tinha tido um filho com Abraão, então Deus disse: eu também vou te abençoar. Ele será chamado Ismael. E é por isso que muitas vezes nós não recuamos, porque nós temos promessas de Deus. Não sei onde é que você está. Neste momento, de repente, você está em um lugar tão difícil, um emprego que você se sente muitas vezes assim, não sabe nem como se locomover, e no dia que está indo para o trabalho, meu Deus, me dê da tua graça, que eu não estou nem tendo condições de ir trabalhar. Mas Deus te deu promessas. Aí Ele dá aquele renovo, aí você vai, trabalha, mais um mês, mais um ano, e Deus dizendo: olha, estou te vendo. As promessas estão de pé. No tempo certo eu te chamo. No tempo certo abrirei as portas. E você fica só aguardando o trabalhar de Deus, porque você tem promessa. Glória a Deus. É assim que acontece em nossas vidas. É diferente, né? Do ímpio, daquele que não conhece a Deus, daquele que não tem promessas de Deus. E eu posso até dizer, você pode estar até em uma congregação, ali no meio daqueles irmãos que você tanto amava e ama, né? Mas agora você está sendo incompreendido. E aí você, meu Deus, que dificuldade eu estou passando. Eu nunca esperava passar por um momento tão difícil como este. Até aqueles meus irmãos, aqueles mais próximos,
aqueles que sempre evangelizavam comigo, trabalhavam comigo, agora me deram as costas. E Deus está dizendo assim: não se retira do teu lugar. Eu tenho promessa contigo. Por que é que você não desiste? Porque você tem promessa. Aquele que te chamou é fiel, verdadeiro, ele vê diferente de todo mundo. E muitas vezes Deus permite passarmos por determinados momentos difíceis que nós nem compreendemos o porquê estamos passando, mas Deus sabe, para também nos moldar, trabalhar de certa forma em nossa vida. Nós que não entendemos, há momentos que nós não entendemos. Agar, vemos, né, que ela estava naquele momento de tanta dificuldade ali, no deserto, sozinha, né? Já tinha sido despedida e o Senhor disse: volte. Então, Deus está dizendo para muitos de nós hoje: volte, permaneça mais um pouco. No tempo certo, as coisas vão mudar. Eu abrirei outras portas, mas não saia do seu lugar. Está sendo humilhado, massacrado, ninguém valoriza, ninguém fala contigo, ninguém te dá valor, mas Deus que chamou, Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Sara, Deus de Agar, o nosso Deus, ele permanece com a promessa de pé. E ele diz: aquele que eu chamo, eu cuido, eu guardo, eu preparo. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Deus havia planejado esse filho para Abraão, mas Sara se precipitou e aconteceu de Agar ficar grávida. E olha, já havia se passado uns 14 anos desde o nascimento de Ismael. O que quer dizer Ismael? Deus ouve. Glória a Deus. Deus ouviu ela ali no deserto. Aí o anjo disse: o nome do seu filho será Ismael. Deus ouve. O filho de Agar. Durante este tempo, pode ser que alguma esperança houvesse crescido no coração de Agar. Quem sabe ela disse: a partir de agora, né? Eu vou permanecer aqui com o meu filho que é herdeiro e não vou sair mais daqui. Mas lá na frente houve uma grande necessidade. Novamente encontramos Sara agindo friamente. Ela exige mais uma vez que Abraão mande embora Agar e seu filho. Aí foi difícil. Quanto a Abraão, né, seu coração apenas estava para entrar em acordo para não haver mais conflitos. E ele sabia que seus filhos não poderiam viver juntos dessa forma. E Ismael era filho de uma união com uma escrava. Mas Isaac era filho de uma promessa de Deus. E vemos que Ismael foram, né, a caminho do deserto, tiveram que sair. Consequentemente, Agar se vê novamente, né, no deserto. Ela foi embora com odre de água, pão, que Abraão lhe dera, mas ela enfrentou mais uma vez o seu filho já grande. Ela enfrentou mais uma vez o quê? O deserto, junto com o seu filho. Ismael enfraquecido, caído, chorando, e ela desesperada, pensando que seria também o último momento que estaria ali perto do seu filho. Ela colocou ele num arbusto, né? E sentou-se distante para não ver o seu filho morrer. Mais uma jornada no deserto. Foram 2 vezes, né? Mais, né, uma prova que ela teve ali no deserto. Só que dessa vez seu filho já estava maior, não é? E Deus não esquece das suas promessas. E sabe o que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e odre e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia ela: que não veja eu morrer o menino.
e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e lhe disse mais uma vez. Agar no deserto ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. Não vamos pedir para ir para deserto. Não, nós não sabemos se vamos suportar. Mas se Deus permite, Ele fala conosco em meio ao deserto. Glória a Deus. E bradou a voz do seu anjo de Deus a Agar e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Mais uma vez Deus disse, ele não vai morrer. Ele também tem promessa, Agar. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Mais uma vez. Porque Deus também faz isso conosco. Quando nós estamos quase, Aí Deus vem e renova a promessa. Fala de novo conosco, e nós sentimos aquele ânimo, E caminhamos mais, Muito pela frente, com aquela promessa renovada. Olha, Agar, o menino não vai morrer não, ele será uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela, de repente, viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, glória a Deus, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Lá na frente nós vemos a bênção grande de Ismael. Então vemos em tudo isto o cuidado de Deus. Então, apesar dela ser desprezada, apesar de enfrentar 2 desertos cruciantes na sua vida, sozinha, ali com o filho, mas Deus vê tudo. Deus não nos deixa só, não nos deixa desamparados, não. E ela viu, de repente, em meio a um deserto, o que é que ela se depara? Um poço no deserto. Um poço no deserto. E aí, ergue-te, aí ergueu o menino, levou o menino para o poço, tomou, encheu o cântaro e seguiu a sua jornada. Ela não voltou mais. Não, da segunda vez não. Mas Deus foi com Agar e seu filho e fez prosperar. E ele se tornou um homem muito rico, um homem muito próspero, E tanta a sua geração, como diz a Bíblia, que nem ia poder contar de tantos que seriam seus descendentes. Mas vemos que o filho da promessa foi Isaque, Que Deus tinha prometido a Sara e a Abraão. Mas vemos que mesmo com a precipitação de Sara, nem por isso Deus deixou de abençoar o menino Ismael. E é assim que Deus vê em nós. Ele nos abençoa, independente das nossas limitações, das nossas fraquezas. Mas Deus viu, em Agar, uma mulher que precisava da sua misericórdia, e Ismael também, uma criança que teve também promessas de Deus. Então, vamos seguir em frente, conscientes de um Deus que nós servimos, que é um Deus soberano. Pode qualquer pessoa te desprezar, nos desprezar, não querer fazer conta, mas tudo isso é permissão de Deus. Temos que passar por esses vales, e são vales diferentes, Muitas vezes enfermidades, na parte financeira, incompreensões, vales diversos, na vida sentimental, mesmo no ministério passamos por vales, mas tudo é Deus, é permissão de Deus, é Ele nos provando para nos abençoar muito mais e termos, raízes, termos uma vida edificada na palavra. Amém? Então, louve a Deus pelas promessas que Deus já te fez. E saiba, você não saiu de onde está. É porque a mão de Deus está sobre você. E porque você também tem promessas de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, nos abençoando.
É o meu desejo, né? Neste dia. Que a mão do Senhor continue sobre cada um de vocês. Amém.